Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas de geografia, falando um pouquinho a respeito dos conflitos existentes entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui os slides. O conflito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, ele voltou a esquentar com os recentes lançamentos dos mísseis, que em 2018 o governo da Coreia do Norte ela suspendeu os testes balísticos e ambos os presidentes eles se encontraram em junho de 2018 e fevereiro de 2019. No entanto, em meados de 2019, o líder norte-americano ele anunciou que ele não se sente mais obrigado a cumprir com a suspensão dos testes de mísseis ao longo alcance, porque ele sente que não há propostas concretas por parte do Washington. Para entender, no entanto, a origem desses conflitos, a gente precisa voltar à Guerra da Coreia, que aconteceu em 1950 e 1953, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Onde as duas nações elas se tornaram inimigas devido às diferenças ideológicas. A tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, ela ocorreu porque os Estados Unidos e a Coreia, eles reativaram em 2017 suas diferenças políticas e militares com os alertas justamente de ataques de ambos os lados, eles ficavam se pressionando. E o governo norte-americano, que era liderado pelo Kim Jong-un, ele começou a ameaçar os Estados Unidos verbalmente e começou a dado a conhecer testes como armas, como há muito tempo não acontecia. E, por sua parte, o governo americano, ele ficou inquieto, porque os seus dois aliados regionais, a Coreia do Sul e o Japão, também estavam inquietos com a situação. Atualmente, com a chegada do Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, durante esse legado dele, as respostas e essas advertências militares foram cada vez mais diretas. Uma das primeiras visitas que o presidente Trump ele recebeu ao ser eleito foi do primeiro-ministro japonês, que era o Shinzo Abe, e o político nipônico ele queria reforçar as alianças de defesa que existiam entre os dois países. Igualmente, o encontro entre os mandatários tinha o objetivo de acenar a Coreia do Norte, que o Japão não estava sozinho caso ele fosse atacado. Em agosto de 2017, o Kim Jong ele ameaçou de bombardear a ilha de Guam, que era um território organizado, mas não incorporado aos Estados Unidos, e que era localizado na Micronésia. E essa ilha, ela possui uma base militar americana com mais de 6 mil soldados e aviões bombardeiros B-52. Numa semana tensa, onde o presidente americano Donald Trump ameaçou retaliar o mandatário Kim Jong, finalmente o dirigente norte-coreano voltou atrás e suspendeu o ataque. Trouxe aqui para vocês algumas características desse contexto histórico. O primeiro deles, eu quero falar a respeito do governo Bush e o chamado Eixo do Mal. Após o atentado do 11 de setembro de 2012, o George Bush, que era então o presidente americano, ele incluiu a Coreia do Norte no considerado Eixo do Mal, entre aspas, junto com o Irã e o Iraque. A expressão ela era usada pelo Bush para se referir aos governos considerados inimigos dos Estados Unidos. Em 2008, sobre a exigência de controlar as instalações nucleares do regime, o governo americano ele tirou a Coreia do Norte da lista dos países inimigos. E desde 2006, quando o regime norte-americano fez o seu primeiro teste nuclear, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela adotou 7 sanções severas, como embargo de armas, bloqueio de ativos e proibição de importação de carvão. E essa ação ela resultou na queda da economia do país, que precisou da ajuda dos vizinhos para lutar contra a miséria que assolou a sua população. Em 1910, o Japão teve, em plena expansão imperialista, ele invadiu a Península Coreana para garantir o fornecimento de trabalhadores e matérias-primas para o Império Japonês. A colonização nipônica ela foi brutal e cheia de episódios de violência.
Em 1945, após o Japão ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela se tornou um dos palcos da Guerra Fria, como a gente já falou anteriormente. E ela foi dividida a partir do paralelo 38, quando a União Soviética, que era a URSS, ficou com o território ao norte, enquanto ao sul era ocupado pelos Estados Unidos. Em 1947, a URSS ela se recusou a reconhecer as eleições livres promovidas pela ONU. Assim, em 1948 foi criado um novo país, que era a República Popular Democrática da Coreia do Norte, que a capital é o Pyongyang. E 2 anos mais tarde, a Coreia do Norte alega que a sua fronteira ela havia sido ultrapassada por sul-coreanos. E daí ela usa esse pretexto para invadir a Coreia do Sul. O país ele é quase todo tomado, mas a intervenção da ONU, liderada pelos Estados Unidos, ela socorre esse aliado asiático e consegue expulsar o invasor. Então a gente tem que os Estados Unidos ele se posicionou frente à causa da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. E diante desse cenário começa assim a Guerra da Coreia, que durou 3 anos, que foi de 1950 a 1953. E a Coreia do Norte ela é auxiliada pela China e ela se inicia a contraofensiva, porque ela precisou retirar suas tropas da Coreia do Sul, como ela havia atacado, devido à influência dos Estados Unidos. Esse conflito da Guerra da Coreia deixou 3 milhões de mortos e incontáveis perdas materiais. As fronteiras entre os dois países voltaram ao paralelo 38 através de um armistício, que foi um decretar abaixar armas. E, tecnicamente, as duas nações elas continuam em guerra, porque não houve um tratado de paz. Assim, ambas elas estão separadas por uma zona delimitada de 4 quilômetros de largura. Outra coisa importante que a gente precisa falar é a respeito da dinastia comunista na Coreia do Norte. Com o findar da Guerra da Coreia, foi instalado um governo totalitário no país, cujos pilares eles são o Partido dos Trabalhadores e o Exército. E desta maneira foi inaugurada a primeira e única dinastia comunista do mundo, os Kim, que leva o nome justamente do presidente. E apoiados pela União Soviética e principalmente pela China, que é o Mao Tse-tung, a Coreia do Norte ela se fecharia para o mundo. Ela fechou as portas, fechou a intercambiabilidade que existia com outros países. Calcula-se que existam de 80 a 100 mil prisioneiros políticos numa população de 22 milhões de habitantes, cuja existência é negada pelo governo norte-coreano. Ou seja, eles tomavam as suas próprias iniciativas, faziam prisioneiros, torturavam as pessoas, e eles negam que isso existe até hoje. O atual dirigente, o Kim Jong, ele é acusado de matar o próprio tio, o meio-irmão e o ministro da Defesa, que foram considerados traidores. Além dessa política terrorista interna, se une uma política exterior agressiva, onde as ameaças e de ataque elas são constantes. E vários incidentes marítimos eles são registrados entre as Coreias, tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul, por conta dos testes com armas que foram realizados ao longo da primeira década do século XXI. Daí eu trouxe aqui para vocês os testes nucleares da Coreia do Norte. Em 2003, a Coreia do Norte ela se retirou do Tratado do Não Proliferação das Armas Atômicas. Então, em 2006, ela fez o seu primeiro teste nuclear subterrâneo. E os países vizinhos, como a China, a Rússia, o Japão, a Coreia do Sul, além do próprio Estados Unidos, eles acompanharam atentamente cada um desses testes militares efetuados pelo exército norte-coreano. Em 2009, foi testado sem sucesso um míssil de longo alcance com o objetivo de atingir o território americano. E também nesse ano foi testado outro míssil nuclear. Com a chegada do Kim Jong ao poder, os testes militares eles continuaram. Em 2012, por exemplo, houve mais simulações com armas e em 2017 um míssil de longo alcance ele foi lançado com êxito. Assim, a China vê com preocupação essa escalada de armamentos e ameaças por parte da Coreia do Norte, porque antes só os chineses davam o tom na região de possuírem armamentos. Agora, a Coreia do Norte também é uma inimiga passiva. E desde a sua abertura econômica, a China se aproximou também da Coreia do Sul por interesses comerciais.
Assim, ela tenta equilibrar essas alianças com os dois países até o momento irreconciliáveis. Trouxe aqui para vocês que houve o fim do programa nuclear, que os Jogos Olímpicos de Inverno realizados na Coreia do Sul em fevereiro de 2018, eles tornaram-se um cenário para a aproximação das duas Coreias. A irmã do Kim Jong e o Kim Ki-jong, ela acompanhou a delegação norte-coreana e levou um convite para que o presidente sul-coreano ele visitasse o país. E cercada de intensas expectativas, o encontro ele aconteceu numa zona desmilitarizada, né, por conta da tensão entre os países, em 27 de abril de 2018. Então, tratou-se de um encontro carregado de simbolismo, porque foi a primeira vez que o presidente sul-coreano colocou os pés na Coreia do Norte. E nessa reunião foi anunciado o fim do programa de armas nucleares e o fechamento das bases militares norte-coreanas. Essa medida proporcionou que as famílias voltassem a se reencontrar com os parentes do Sul, e o horário norte-coreano ele voltou a ser o mesmo da Coreia do Sul, porque até isso era distinto. É importante ressaltar também a ligação ferroviária entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que em 26 de junho de 2018, os ministros responsáveis pelos transportes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, eles se reuniram para discutir sobre uma possível ligação ferroviária entre os dois países. E o objetivo é modernizar as ferrovias norte-coreanas e assim possibilitar uma via de expansão e exportação terrestre para a Coreia do Sul, com a China e a Rússia. No entanto, qualquer obra só será realizada se as sanções econômicas impostas pela ONU à Coreia do Norte forem levantadas, o que é de extrema instabilidade também, porque a Coreia do Norte, ao passo em que dá essa abertura para os demais aliados, assim a gente pode chamar, e para os países vizinhos, ela se fecha, continuando com um regime extremamente totalitário, o Estado governando o que cada um vê, ou pode assistir, ou pode pesquisar na própria internet. E, por último, eu trouxe aqui para vocês os encontros entre o Donald Trump e o Kim Jong. O presidente americano e o líder norte-coreano, eles se encontraram no dia 12 de junho de 2012, em Singapura, pela primeira vez. E foi uma reunião histórica, porque pela primeira vez os dirigentes desses países eles conversaram cara a cara. No entanto, esse encontro ele foi o primeiro passo de um longo caminho que seguirá através das negociações diplomáticas. Muito embora eles tenham assinado um compromisso de paz e desnuclearização, as duas nações elas não se comprometeram com prazo de nenhum tipo. Igualmente, está prevista a devolução dos restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia, bem como o fim dos exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Os líderes eles voltaram a se reunir em fevereiro de 2019 na cidade de Hanoi, no Vietnã, e o Trump ele voltou a afirmar que só levantaria sanções econômicas caso o Kim Jong-un ele destruísse e renunciasse dos armamentos nucleares que eles possuíam. Como o representante norte-coreano com certeza não cedeu, o encontro ele terminou antes do previsto e sem nenhum avanço. Antes de voltar para o seu país, para a Coreia do Norte, o Kim Jong-un ele fez uma visita à China e posteriormente ele recomeçaria com os testes e lançamentos de mísseis. Em julho de 2019, 2 mísseis de curto alcance eles foram lançados pela Coreia do Norte. Pessoal, o que a gente tira de toda essa aula? Que muito embora esse contexto histórico movimentado entre os Estados Unidos e tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte tenham uma relevância histórica, dada o início desses conflitos, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que eles perduram até os dias atuais, porque o globo tem essa necessidade dos países eles estarem no poder, deles alçarem olhares para uma dominação, entre aspas, do que de fato poderia ser o controle global. E atualmente a gente percebe que os Estados Unidos ele é detentor das maiores riquezas, do maior desenvolvimento, só que ele também tem lá a sua preocupação com os países vizinhos, ou não tão vizinhos assim, como a China, a Rússia, a Coreia do Norte, que são detentores de bases militares potentes. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu disponibilizo o meu chat para vocês estarem entrando em contato.
Agradeço encarecidamente pela atenção até aqui. Vou estar disponibilizando os slides e o resumo dessa aula. E eu desejo a vocês uma boa noite e bons estudos, tá certo?